Se você entrar em um centro de dados moderno, vai ver fileiras e mais fileiras de racks pretos com luzes verdes piscando, cabos grossos de energia passando pelo teto, e técnicos deslizando bandejas metálicas cheias de GPUs no lugar. Essas máquinas são computadores clássicos, e é neles que rodam praticamente todos os modelos de inteligência artificial que você já ouviu falar. Dos assistentes de voz no seu celular até os sistemas de recomendação dos apps de streaming. Em uma sala de laboratório próxima, resfriada por unidades de refrigeração, uma máquina diferente fica dentro de um cilindro metálico alto, com cabos e linhas de micro-ondas descendo para uma câmara selada. A computação híbrida começa quando engenheiros conectam os servidores quentes e famintos por energia do data center ao processador ultra-frio desse laboratório, para que as duas máquinas ataquem o mesmo problema juntas. Um sistema híbrido quântico clássico não é um supercomputador brilhante e único. É um fluxo de trabalho coordenado que conecta servidores comuns a hardwares quânticos especializados, usando cabos de rede seguros e dashboards na nuvem. Um cientista de dados senta em frente ao notebook, digita código numa janela de desenvolvimento e envia parte do cálculo para um processador quântico hospedado pela IBM em um laboratório blindado. O servidor clássico prepara os dados, organiza tudo em matrizes no monitor e transmite as instruções para o chip quântico. O chip faz uma transformação matemática e devolve os resultados das medições. Esses resultados aparecem como sequências de bits e barras de probabilidade na tela, e o servidor clássico já usa essas informações para continuar o cálculo. O motivo pelo qual engenheiros constroem esses sistemas conectados fica claro rapidinho quando você assiste a um painel de treinamento de um grande modelo de IA projetado em um telão. Você vê as curvas de perda caindo aos poucos, enquanto fileiras de GPUs dentro dos racks puxam muita energia e os ventiladores trabalham para manter a temperatura sob controle. Conforme a quantidade de parâmetros chega na casa dos bilhões, a busca por soluções melhores pode durar dias ou até semanas. E o espaço de busca parece uma serra cheia de picos e vales na simulação do computador. O hardware clássico consegue dividir o trabalho entre vários chips, mas os algoritmos de otimização ainda podem ficar presos em vales profundos e rodar em círculos na mesma região por horas. Inscreva-se no canal. Os processadores quânticos lidam com certas estruturas matemáticas de um jeito diferente. E você pode imaginar essa diferença olhando para um diagrama de circuito desenhado num quadro branco. Em vez de bits fixos em 0 ou 1 dentro de um transistor de silício, um chip quântico usa qubits, que podem ser formados por laços supercondutores ou íons presos suspensos dentro de uma câmara de vácuo. Engenheiros da IBM e pesquisadores do MIT enviam pulsos de micro-ondas cuidadosamente cronometrados por cabos até essa câmara, moldando as ondas de probabilidade dentro do dispositivo. Quando o circuito roda, o estado quântico explora várias combinações de variáveis ao mesmo tempo dentro da câmara. Depois da medição, o computador clássico lê as sequências de bits, que aparecem como um histograma na tela de controle. Num ciclo híbrido, a máquina clássica ajusta os parâmetros com base nesse histograma e manda novas instruções de volta pelo cabo de rede. Você pode observar essa divisão de tarefas nos pregões de bancos como o HSBC, onde analistas ficam em frente a monitores cheios de gráficos de preços e números piscando o tempo todo. Um modelo clássico de aprendizado de máquina processa dados históricos do mercado armazenados em racks de servidores, enquanto um problema de otimização de portfólio preenche uma planilha com milhares de restrições. Uma subrotina quântica pode codificar parte dessa estrutura em um circuito e, quando o processador devolve os resultados medidos, o solucionador clássico atualiza as alocações de ativos na tela de negociação. Encontrar uma solução mais rápida ou eficiente pode ser a diferença entre executar uma ordem no momento certo ou perdê-la enquanto os preços mudam. Sistemas híbridos também estão presentes em laboratórios de pesquisa voltados para a simulação molecular,
onde químicos giram modelos moleculares tridimensionais em grandes monitores ao lado das bancadas de laboratório. Supercomputadores clássicos fazem aproximações das interações entre átomos usando métodos numéricos, mas, à medida que as moléculas ficam mais complexas, o número de interações exibidas na simulação aumenta rapidamente. Grupos de pesquisa, em colaboração com a IBM, já usaram processadores quânticos para estimar estados de energia específicos em sistemas moleculares pequenos, enquanto clusters clássicos ficam responsáveis pelos cálculos ao redor. O computador clássico constrói o modelo, o dispositivo quântico avalia propriedades específicas, e a máquina clássica atualiza os parâmetros que aparecem no software de visualização. O problema central que esses sistemas enfrentam pode ser visto dentro das salas de hardware, cheias de painéis elétricos e equipamentos de refrigeração. À medida que as demandas de IA aumentam, operadores precisam instalar cabos elétricos mais grossos, reforçar o fornecimento de energia, ampliar a refrigeração e colocar racks cada vez mais compactos para manter o desempenho. Os custos aumentam a cada quilowatt adicionado. A confiabilidade depende de energia estável e temperatura controlada. E a escalabilidade é limitada pela dissipação de calor e pelas barreiras da fabricação de chips. Ao transferir subrrotinas cuidadosamente selecionadas para um processador quântico, engenheiros esperam reduzir o número de iterações clássicas necessárias, o que pode aparecer como tempos de execução mais curtos no log do servidor, ou menos passagens na barra de progresso do treinamento. Construir essa arquitetura é complicado de jeitos que ficam evidentes dentro de um laboratório quântico. O processador fica dentro de um refrigerador de diluição, resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto, e é montado em plataformas de isolamento de vibração para protegê-lo até mesmo de passos no chão. Os qubits são extremamente frágeis, e qualquer ruído eletromagnético vindo de equipamentos próximos pode distorcer os resultados das medições, que acabam aparecendo como histogramas borrados na tela de monitoramento. Engenheiros executam rotinas de calibração em consoles de software e coordenam o tempo com precisão entre servidores clássicos e o hardware quântico por meio de conexões de rede seguras. Quando o sistema falha, a falha aparece diretamente nas telas e nos painéis de monitoramento. Um circuito quântico afetado por decoerência pode retornar uma distribuição de probabilidades completamente plana, em vez de um pico bem definido. E o otimizador clássico pode ajustar os parâmetros na direção errada, fazendo a curva de perda do treinamento disparar para cima. A latência de rede entre a plataforma em nuvem e o laboratório quântico pode atrasar os ciclos de feedback e tornar determinadas aplicações inviáveis. Paradas de manutenção no laboratório quântico podem interromper experimentos agendados, enquanto os técnicos inspecionam cabos e sistemas de refrigeração. Os trade-offs ficam evidentes quando você compara um rack de GPU com um refrigerador quântico, pensando em custo, tamanho e complexidade operacional. Um servidor de GPU pode ser entregue num galpão, instalado num rack e expandido simplesmente adicionando mais unidades, tudo sob gestão de empresas como a Microsoft. Já um processador quântico exige sistemas criogênicos, blindagens especiais e equipes treinadas para cuidar de um hardware extremamente delicado. A correção de erros demanda muitos qubits físicos para suportar um único qubit lógico, o que aumenta ainda mais o tamanho e o custo do equipamento. A computação híbrida equilibra essas limitações usando um núcleo quântico pequeno para tarefas específicas, enquanto a maior parte das cargas fica na infraestrutura clássica. Os limites definitivos ainda aparecem em lugares reais, como fábricas de fabricação de semicondutores e laboratórios de pesquisa, onde engenheiros contam transistores e qubits em lâminas de teste. O número de qubits estáveis ainda é pequeno, principalmente se comparado aos bilhões de transistores gravados em um chip de silício, e ainda não foi demonstrada uma vantagem quântica em larga escala para a maioria das tarefas de aprendizado de máquina. Mesmo com os avanços do hardware quântico,
As máquinas clássicas continuarão renderizando gráficos em notebooks, servindo páginas web a partir de fazendas de servidores e processando transações rotineiras nos data centers. A hibridização pode acelerar tarefas específicas de otimização e simulação que sobrecarregam os recursos clássicos, mas não elimina a necessidade de fileiras de servidores zumbindo em ambientes controlados. Na prática, o futuro da computação se parece com uma arquitetura em camadas onde diferentes ambientes cuidam de partes distintas do trabalho, conectados por cabos e painéis de nuvem. Um estudante na mesa pode escrever código em um notebook que direciona parte do cálculo para clusters clássicos e outra parte para um processador quântico remoto, tudo coordenado por painéis de software e ferramentas de monitoramento. O sistema é formado por componentes visíveis como racks de servidores, câmaras criogênicas, switches de rede e painéis de controle, e ele encara tarefas matematicamente complexas, que desafiam os limites clássicos. Os desafios incluem hardware delicado, integração complicada, alto custo e exigências rigorosas de tempo. Esses limites importam porque engenheiros, pesquisadores e líderes de negócios precisam decidir como investir seus orçamentos e planejar a infraestrutura quando estão diante de um rack de servidores ou de uma geladeira quântica zumbindo no laboratório e avaliar o que cada máquina realmente pode entregar. Muito obrigado por assistir. Curta o vídeo e se inscreva no canal.